Bom dia a todos. Meu Bom nome dia. Obrigada. Meu nome é Ana José, sou estudante da 12ª classe do curso Ciências Econômicas Jurídicas do Complexo Escolar número 1849, Paula Fracineto. Hoje trago um tema muito crucial, quer na sociedade angolana, quer a nível mundial. O tema que eu trago hoje, posso dizer que é um tema que, de certo modo, retrata a forma como temos vivido nos últimos tempos e posso ainda dizer que também é um tema que retrata um conjunto de adversidades, quer na vida de crianças, adultos, adolescentes e jovens. O tema que eu trago hoje é o seguinte: impactos das redes sociais na saúde mental e na produtividade. Para que a minha abordagem seja compreensível quer para o público e quer para o jurado, vou aqui desvendar o ponto central ou o centro do meu tema, que é o uso excessivo das redes sociais. Eu vou aqui explicar sobre os impactos das redes sociais na saúde mental e na produtividade, mas baseando-se naquilo que é o uso excessivo das redes sociais. Mas antes de começar a minha abordagem, quero fazer uma questão ao público. Quem de vós alguma vez conseguiu ficar um ou mais dias sem ter contato com as redes sociais? Coloquem sua mão. A minha questão é relativamente a não ter contato, não porque não tiveste saldo, não porque não tiveste como entrar nas redes sociais, mas sim pela escolha de que tu precisas de um tempo sem ter contato com as redes sociais, precisa de um tempo distante do foco das redes sociais. Então, o uso excessivo das redes sociais tem aumentado significativamente, quer na população, especialmente entre os jovens, e com o avanço tecnológico e o aumento da popularização das mídias como WhatsApp, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, a forma como nos comunicamos, a forma como interagimos e consumimos informações foi completamente alterada. Apesar das diversas vantagens, como a possibilidade de nos conectarmos com diversas pessoas a nível do mundo, o uso excessivo das redes sociais vão trazer danos significativos na saúde mental e na produtividade. Estudos científicos de dados analisados em 2024 e 2025 comprovam que o uso excessivo das redes sociais vão impactar diretamente na nossa saúde mental e na nossa produtividade através de vários fatores como a ansiedade e depressão, o distúrbio do sono, o isolamento social, a procrastinação e a perca de foco e ainda impactos nas relações profissionais. Então, esses são os 5 fatores que eu trouxe hoje, que é para poder explicar como o uso excessivo das redes sociais vão, de certo modo, prejudicar ou influenciar a nossa saúde mental, como também a nossa produtividade. Vou começar por explicar o primeiro fator, que é a ansiedade e depressão. Quando o uso das redes sociais é de forma excessiva, há de certo modo um aumento daquilo que chamamos de ansiedade ou depressão. Esta ansiedade e depressão vai ser expressada através do momento em que nós temos contatos frequentes
com as realizações ou as vidas expostas de outras pessoas através das redes sociais. Ou seja, nós, ao consumirmos conteúdos que retratam sobre vidas de outras pessoas que estão sempre a realizar coisas, pessoas que estão sempre a conquistar as suas vidas, pessoas que supostamente expõem vidas luxuosas, isto vai afetar em sentimentos de comparação, sentimentos negativos, vai afetar numa baixa autoestima e ainda em sentimentos de inadequação. Os sentimentos de inadequação estão ligados a sentimentos de insuficiência, a sentimentos de incapacidade. Nós, ao termos exposições constantes da vida dessas pessoas, vamos nos sentir incapazes de algum momento podermos realizar aquilo que aquela pessoa realizou, de conquistar aquilo que aquela pessoa conquistou, ou de ter uma vida luxuosa igual àquela pessoa que nós estamos sempre expostas pelas redes sociais. Mas para que evitemos o uso, para que evitemos a ansiedade e depressão, podemos, em vez de estarmos sempre conectados às redes sociais, escolher praticar outras atividades como cursos, outras atividades em casa, para quem gosta de cozinhar, arrumar, fazer outras atividades que nos possibilitam de não ter contactos frequentes com as redes sociais. O segundo impacto que eu trago é o distúrbio do sono. Quando nós temos contato com as redes sociais antes de dormirmos, isto vai impactar na qualidade do nosso sono. Aquela luz que é emitida nos nossos dispositivos, ela vai suprimir a produção da melatonina. A melatonina é o hormônio responsável pelo sono. Desde o momento em que nós estamos ligados ou conectados com as redes sociais, o conteúdo que nós vamos consumir, isso vai impactar fortemente na qualidade do nosso sono. Ou seja, nós podemos ter uma noite inquieta, uma noite perturbadora e uma noite estimulante devido ao contacto ou devido aos conteúdos que nós temos através das redes sociais antes de dormirmos. Então, o apelo é que antes de dormirmos, em vez de estarmos sempre conectados com as redes sociais e sabemos que aquela luz emitida pode também provocar problemas de visão, podemos simplesmente deixar as redes sociais de lado e focarmos-nos em leitura, porque a leitura é, de certo modo, um dos mecanismos que vão permitir que nós tenhamos uma noite tranquila, que nós tenhamos uma mente saudável e sem termos problemas durante a noite, se posso assim dizer. E depois vem o terceiro impacto, que é o isolamento social. Apesar das redes sociais terem sido projetadas para conectar pessoas, né? Normalmente as redes sociais são um mecanismo de conexão entre nós e outras pessoas distantes em outras partes do mundo. As redes sociais têm sido paradoxalmente um mecanismo de isolamento social. O certo seria se as redes sociais fossem, sim senhora, um mecanismo de conexão, só que ao invés de ser mais um mecanismo de conexão, ela passa a ser uma consequência que nos leva ao isolamento social. Isolamento social porque
existem pessoas que, por exemplo, em nossas casas, eu particularmente digo isso por experiência própria, em minha casa tem aquelas pessoas que chegam da escola, cumprimentam, fazem o que tiverem que fazer e depois já estão nas redes sociais. Você só viu a pessoa chegar da escola, já não vais ver mais porque a pessoa já foi no quarto, já trancou-se, está lá no telefone, fica horas e horas e já não tem mais aquela interação com a família, já não tem mais aquela comunicação com os pais, com os irmãos, com aquelas pessoas que convivem com essa pessoa. Então, o uso excessivo das redes sociais levam-nos ao isolamento social. E este isolamento social vai causar danos significativos naquilo que é a nossa saúde mental e na nossa produtividade. Porém, para que não possamos viver esse fenômeno de isolamento social devido ao uso excessivo das redes sociais, o certo seria praticarmos o ato de, em vez de estarmos sempre ligados com os nossos familiares, nossos amigos, através das redes sociais, virtualmente, por videochamadas, videoconferências, o certo seria marcarmos mais encontros, mais interações pessoais, mais interações físicas, porque isso levará a estabelecermos um bem-estar fundamental para a nossa saúde. E depois, o quarto fator que eu trago aqui é a procrastinação e a perca de foco. As redes sociais foram projetadas como fenômenos envolventes. Digo fenômenos envolventes porque as redes sociais, elas usam algoritmos, usam notificações, usam recursos de gamificação. Recursos de gamificação são aqueles gostos, likes, comentários que nós colocamos aos conteúdos que estão à nossa disposição e eles usam esses mecanismos que é para prender a nossa atenção por muito tempo e prendendo a nossa atenção por muito tempo, isso acaba por ser um grande fenômeno de distração. Porém, a procrastinação vai ser um fenômeno na saúde mental e na produtividade, porque ultimamente as redes sociais acabam por ser mecanismos que nos levam a procrastinar, nos levam a adiar coisas, se posso assim dizer. Através das redes sociais, nós hoje em dia paramos ou deixamos de fazer certas atividades, deixamos de fazer muita coisa devido às redes sociais. Nós estamos mais conectados às redes sociais e isso leva-nos ou impedem-nos de realizar muitos objetivos, muitas metas. Por exemplo, nós como estudantes temos aquela de amanhã tenho prova, mas vou ainda entrar no WhatsApp, vou ainda entrar no Instagram, vou ainda entrar no TikTok, vou estudar daqui a pouco. Como trabalhadores também tem aquela de amanhã tenho mesmo um trabalho pesado, mas vou ainda ficar aqui para me divertir um pouco. Isso acaba-nos por procrastinar as coisas, nós deixamos de fazer as coisas no momento devido às redes sociais, devido ao vício que nós temos com as redes sociais. Deixamos as coisas para depois e assim isso afeta de certo modo naquilo que é a nossa produtividade. E depois tem o quinto fator, que é o impacto nas relações profissionais.
As redes sociais têm fins. As redes sociais, quando não são usadas para fins específicos, durante o local de trabalho, elas acabam por baixar a reputação do trabalhador, acabam por manchar a qualidade ou a imagem daquele trabalhador no local de trabalho. Por exemplo, eu acredito que muita gente vê ou passa por isso. Os nossos jurados aqui são trabalhadores e se calhar também têm colegas ou eles próprios também já passaram por isso. Existem trabalhadores que, quando estão no local de trabalho, chegou, sentou no seu gabinete, mas também é aquele que não larga o telefone de algum modo, é aquele que está sempre ligado à internet. O chefe deixou aí um documento que é para preencher, mas ele até esquece que o chefe deixou um documento que é para preencher e fica horas e horas nas redes sociais, mas isso acaba por manchar a reputação deste trabalhador, porque os outros colegas ou mesmo os supervisores vão ver isto como uma falta de dedicação, uma falta de comprometimento deste trabalhador, o que pode causar danos significativos na própria empresa, como também danos significativos no perfil do mesmo trabalhador. Então, esses são os 5 fatores que eu trouxe hoje, que de alguma forma vão impactar na nossa saúde mental e na produtividade. Filósofos como Zygmunt Bauman, filósofo polonês, ele classificou as redes sociais como uma armadilha que vai evitar o diálogo real. Já o Byung-Chul Han, um filósofo sul-coreano, ele diz que nós, indivíduos consumidores de redes sociais, somos escravos das redes sociais, somos escravos do uso excessivo das redes sociais. Por isso, o apelo que eu deixo hoje é que não nos deixemos levar ou não nos permitimos ser alvos do uso excessivo das redes sociais. Não deixemos de realizar a nossa vida, de realizar as nossas atividades simplesmente pela natureza viciante que temos pelas redes sociais. Não sejamos pessoas que evitem contactos de laços com seus familiares porque preferem estar mais conectados com as redes sociais do que com seus próprios familiares, amigos e entre outros. E é isso, obrigada. Bem, não sei, não seria melhor o impacto do mau uso das redes sociais? Por quê? Faço essa pergunta porque as redes sociais em si não prejudicam a saúde. O que prejudica é o mau uso das redes sociais. Penso que seria bom que revêssemos a formulação do tema, sim? É o impacto das redes sociais na saúde mental e na produtividade. Mas depois eu disse que o ponto central deste tema é o uso excessivo. Então, eu expliquei esses impactos de acordo com o uso excessivo das redes sociais. Então, por este motivo que o meu tema não foi o mau uso das redes sociais, mas sim impactos das redes sociais na saúde mental e na produtividade, mas baseando-se naquilo que é o uso excessivo que é feito através das mesmas redes sociais. Vi que a Ana estaria a ser um pouco antagonista, a contradizer-se. Sim. Porque por um lado diz que as redes sociais ajudam-nos, tá?
e por outro diz que são prejudiciais estas redes sociais. Sim, eu disse que as redes sociais foram projetadas para conectar pessoas, mas hoje em dia esse conectar pessoas é extremamente de forma virtual. As pessoas hoje têm poucas interações físicas, as pessoas hoje veem-se menos pessoalmente devido às redes sociais. Então, isso acaba por interferir na nossa saúde mental e no nosso bem-estar, porque como seres humanos nós precisamos de interagir, mas não é uma interação virtual, é mesmo uma interação física. Precisamos de estar conectados, quer com os nossos amigos, familiares, entre outras pessoas, mas não de uma forma física, mas de uma forma virtual, desculpa, mas sim de uma forma física. Então daí que eu disse que, apesar delas serem projetadas para conectar pessoas, elas também acabam por nos levar ao isolamento social. Tá bem, Ana, o melhor seria termos uma interação física, certo? Certo. Mas não há, nem sempre há condições. Não digo que não há condições para isso, mas a verdade é que, por causa das redes sociais, nós às vezes não é questão de não termos condições. Acredito que toda a gente, se calhar, tem a possibilidade de algum dia marcar-se com alguém para interagir mais com essa pessoa, em vez de estarem simplesmente toda hora em conexões virtuais, porque de certo modo acredito que todo mundo aqui pensa que nem sempre as nossas conexões virtuais vão ser igualadas às nossas conexões físicas, porque as conexões físicas também levam-nos mesmo a um bem-estar. É incomparável às conexões virtuais. Nós podemos estar sempre conectados, estamos sempre a falar por chamadas, por videochamadas, mas seria extremamente diferente se tivéssemos conectado com essa pessoa de uma forma física. Não seria a mesma coisa. Isso também está dentro do isolamento social. É tudo uma questão de interação, é tudo uma questão de interação física. Por exemplo, nós quando estamos a nos sentir mal e vamos aos nossos familiares, aos nossos pais, dizer que estamos com dor de cabeça, algo assim, os nossos pais conseguem, o que eles têm em mente é que quando a pessoa está com dor de cabeça, toma um paracetamol para aliviar, mas na verdade a pessoa não sabe o que realmente aquela pessoa tem, se é mesmo só dor de cabeça. Então o que é que acabamos? Acabamos por nos dirigir até um centro médico para que o doutor confirma certamente o que é que nós temos. Então a mesma coisa é, a pessoa pode ter alívio ao usar as redes sociais, mas isso acaba por prender a pessoa, acaba por sufocar a pessoa mediante a realidade. A pessoa vai ser aquela pessoa que fica presa nas redes sociais, vai ser uma pessoa que não consegue conectar-se com as outras pessoas. Por exemplo, dentro da sua casa mesmo, a pessoa não consegue conectar-se com seu pai, seus irmãos, prefere estar nas redes sociais. E esse uso excessivo das redes sociais que vai acabar por prejudicar a saúde mental dessa pessoa, porque a pessoa tem em mente que eu me sinto aliviado em estar mais presente nas redes sociais do que interagir mais com os meus familiares, interagir mais com os meus amigos. Isso, de um certo modo, acaba a ser negativo, porque não acredito que as redes sociais ou o uso excessivo que nós fazemos dela vão impactar positivamente na nossa vida. Então, apesar da pessoa sentir-se aliviado a estar constantemente nas redes sociais, seria diferente mesmo se a pessoa tivesse interações físicas com aquela pessoa também. Tá bem. Ana, uma doença, só para saber, nunca te aconteceu
Do tipo, os teus colegas, os seus irmãos ali ao lado, sentados, e você com o telefone a falar com a pessoa que está distante ao invés de falar com quem está próximo? Nunca te aconteceu? Acontece, sim, senhora. Uhum. Mas é o que eu disse, isso é visto de uma forma negativa, Ok. porque nós temos pessoas que estão próximas de nós, mas nós preferimos estar conectadas a alguém que está do outro lado. Só que haverá momentos que nem sempre a pessoa que está do outro lado vai estar ou disponível para ti ou vai te entender melhor que aquela pessoa que está do teu lado, porque nós se calhar confiamos pouco na pessoa que está do nosso lado, preferimos mesmo interagir com outras pessoas em vez de interagirmos com as pessoas que estão constantemente ligadas a nós fisicamente. Ana, está bem. Ana já viu os aspectos negativos, não é? Soluções. Há soluções? Esqueci-me de falar, mas não, ao concluir a minha abordagem, eu disse que a solução é mesmo evitar. Não estou a dizer que paremos de usar as redes sociais, mas como eu disse que o ponto-chave da minha abordagem era o uso excessivo, a solução é que não nos permitimos ser alvos do uso excessivo das redes sociais. Nós podemos normalmente estar sempre ligados às redes sociais, mas a intenção é não nos permitirmos ser alvos do uso excessivo das redes sociais, porque hoje em dia há pessoas mesmo que não conseguem desconectar-se do telefone, não conseguem desconectar-se das redes sociais. A pessoa acorda nas redes sociais, a pessoa passa o dia nas redes sociais, a pessoa dorme nas redes sociais. Então, a solução seria mesmo não nos deixarmos ser alvos do uso excessivo das redes sociais. Pretender fazer outras coisas, outras atividades, não focar muito nas redes sociais, estarmos focados em outras realizações das nossas vidas e por aí fora. O reparo que eu fiz no princípio, faltou emoção, faltou entusiasmo. Por acaso eu acompanhei o vídeo e publicou-se o vídeo nas nossas páginas. Parece que estavas muito mais à vontade. Entendo, porque há aqui um público, enfim, mas é preciso fazer um esforço. Faltou emoção, faltou entusiasmo, vontade de falar. Falar com emoção não é falar de forma emocionada, mas podia ter muito mais voz, podia ter muito mais agressividade na fala para ter impacto. Porque se continuares assim, serás aquela oradora que dos 50 indivíduos ou das 50 pessoas na plateia, 30 estão a dormir e a bocejar, tal como fez a nossa mestre de cerimônia, há bem pouco tempo. Então é preciso vontade de falar, é preciso muito mais expressão de palco. Então senti que faltou emoção, mas entendo porque apresentou-se de forma apreensiva, ok? Apresentou-se de forma apreensiva. E então vai ter que treinar muito essa questão de calafrio que tem. A provocação que fez no princípio, parece que foi nesses termos, né? Não assim literalmente, mas parece que foi assim. Quem de nós ficou sem entrar nas redes sociais? Essa provocação que fez, ou essa questão que colocou, exigia alguma reação ou resposta, e não teve. Logo, para não ter resposta, como é que colocaria? Ao invés de ser uma questão, colocarias em forma de suposição. Duvido se há algum de nós aqui que não tem redes sociais. Quem aqui na sala não tem redes sociais? Duvido que tenha alguém sem redes sociais. Quer dizer, essa é muito mais chamativa do que perguntar quem ficou sem entrar. Ficou porque perdeu o telefone. E se dizer, eu fiquei sem entrar. Ok?
E a reação podia ser nesses termos. Então, a colocação foi boa, só que para não obter resposta, ela podia ser em forma de suposição. Duvido que se alguém aqui nunca tenha, nesses termos, como colocou, teria reação ou alguma resposta e não obteve. Também, Ana vai, eu não sei quais são não domino totalmente as nossas regras, mas fora do concurso, fale tendo sempre um guião, porque tens muitas nuvens. Quando eu digo nuvens, paras muito ao falar, ok? Tens muitos intervalos descabidos, ok? Isso é porque você está sem um guião. Okay? Você não precisa escrever tudo o que você vai falar, mas as ideias-chaves, okay? Por conta dessa nuvem. Mas também existe uma coisa que se chama mapa mental, um guião mental, com ideias-chaves, início, meio, fim. Os intervalos que você dá, senti que se tivesses um guião, talvez estarias sem esses intervalos, mas também vai treinar a questão do improviso. Não existe assim uma mágica, eu não consigo te dar uma estratégia para improviso. Improviso é quando de repente alguma ideia você esqueceu. Tens que ser muito criativa e se calhar a recomendação é ler muito, porque quem sempre ler sempre terá o que dizer. É ler muito. As pessoas que falam muito, leem muito. E ler, viajar, ouvir experiências e outras formas de ler. Então, essas nuvens, você, quanto mais investires em leitura, essas nuvens começarão a desaparecer. Entretanto, também tens essas nuvens porque muitas das vezes elevas a tua fala, a fasquia. Por exemplo, houve um momento que disse: a leitura é um dos mecanismos que nos permite que tenhamos uma noite tranquila. Você vai sempre para cima. A leitura é um dos mecanismos que nos permite que tenhamos uma noite tranquila. Tranquila, quando você diz tranquila, está a pedir palavra e você já não tem. Por isso, para aí. Tranquila. Eu fui para a escola, está a pedir palavra. Eu fui para a escola. Okay? Eu fui à escola, está a pedir palavra. Eu fui à escola. E aí vai dar tempo para pensar. Então, nunca fales muito para colocando não sei se vou considerar entonação, podia ser muito para lá, para te dar pausa, que é para que novas ideias venham. Agora, uma recomendação tem que ver também com a questão de estares apreensiva, mas isso é expressão, isso com treino você ultrapassa. Existe um livro cujo título é O Corpo Fala. E o corpo fala mesmo. Pierre Weil, não sei se pronunciei corretamente o nome, mas o importante é que eu estou a ler esse autor, olhou para o chão e olhou para o ar. Nem você mesmo acreditava no que estavas a dizer. Em alguns momentos você sentiu que estavas permitam-nos aqui essa forma de dizer, estavas a dar bandeira em alguns momentos. Eu não precisava perguntar, mas apresentou-se bem. Não, você sentiu, quando olhou para o ar e olhou para o chão, você não estava segura. Senti que faltou algo, ok? Você comunicou isso por meio do corpo. O olhar transmite certeza. Fale, bem ou mal, olhe para as pessoas. Olhe para as pessoas, olhe mesmo assim. Sobretudo quando falou são os mecanismos que trouxe, enfim. Fale olhando para as pessoas, porque o olhar transmite certeza e também transmite empatia. Quando você olha para o ar e olha para baixo, ou está a mentir ou não está segura do que está a dizer. Então, o corpo fala. Há uma comunicação que é verbal e há outra comunicação que é a não verbal. E atenção, a comunicação não verbal corresponde a cerca de 58%, mais outros 38% da voz, e do conteúdo só 7%.
Então é preciso completar o conteúdo com todas as outras, com todos os outros aspectos inerentes à comunicação não verbal. Houve um momento que senti uma espécie de diacronia. Em história, conta-se um assunto assim. Em 1965, depois vem em 2000, quando você diz assim, em 1965, também no século I, isso é, ou vais para frente ou vens para trás. E isso chama-se diacronia. Em algum momento senti que terias terminado, mas depois é quando você começou a trazer os autores. Então foi um momento quase que desnecessário. Então, você disse nesses termos. Então, esses são, não sei se eram mecanismos ou estratégias, esses são os mecanismos que trouxe. Filósofos como, se você diz que esses são os mecanismos que trouxe, depois, filósofos como, parece que a intenção era acabar aí, não tinha mais nada, mas depois você começou a trazer os filósofos e novas abordagens. Então é preciso termos algum cuidado com a sistematização do discurso. Chama-se mesmo sistematização do discurso. E já para terminar, relativamente, o apelo que eu deixo é na conclusão, e é isso. Algumas pessoas concluem, mesmo tendo muito o que dizer, e outras pessoas não concluem, param de falar. Atenção, em público, uma coisa é parar de falar, outra coisa é concluir. E você não concluiu, você parou de falar, porque não tinhas mais ideias, ou porque você sentiu que faltou mais, ou porque você queria um alívio. Os apelos, não precisava dizer o apelo que eu deixo. Se é nesses termos, queremos aqui apelar. Okay? Ao invés de o apelo que eu deixo. Porque o apelo nem é só para nós. E é a mesma recomendação do princípio. Soa, arrogante e todo o resto. Então, a conclusão foi, lamentavelmente, a conclusão foi pobre. A conclusão foi pobre porque você não concluiu. Você parou de falar, sobretudo quando você disse e é isso. Não se diz e é isso. Obrigado. E se dissermos muita coisa, também deverá nos fornecer a sua indulgência, o seu perdão, porque foi dito e é bíblico que aquele a quem muito se perdoou, muito se amou, não é? Se lhe dissermos muita coisa para ir mudar, simplesmente porque estamos a dizer que acreditamos muito em si. Prontos, para começar, gostaria de lhe dar dois nomes: aferética e apocopética. E nem que eu gritasse aferética ou sua aferética. Prontos. A maior parte vai dizer está a insultar ou xingou a colega, não xingou a colega em plena apresentação, mas não é. Teve palavras como tar, não é? Tar, para dizer estar. Teve palavras como as soas. E as soas, além de ter dito, houve um momento em que só estava a dizer pessoas, né? Na variante soas. Enfim, por um bom tempo, as soas não conseguem estar com as outras soas. Portanto, sentimos que ali tinha necessidade de encontrar mecanismos de substituição, não é? Para não dizer durante 3 minutos só pessoas, quer dizer, disse 20 vezes pessoa e uma ou duas vezes outras palavras. Parece que o discurso está desequilibrado. Além de que também é ineficiente para comunicar. Quando se repete sem necessidade uma única palavra como fez. Mas quando eu digo aferética, é justamente porque corta sílabas no início, como tar. Admite-se que se diga está, quer dizer, tá ou tar, mas em circunstâncias informais. Agora, quer dizer, a aférese consiste, não é?
em suprimir sílabas no início. Apócope, suprimir sílabas onde? No fim. Sílabas ou letras no fim. E síncope é retirar no meio. Não aconteceu consigo, seria difícil também. Isso é mais no processo da evolução das línguas, não é? Em que as novas palavras resultam de uma diminuição de uma sílaba no meio das palavras e enfim tal. Mas aqui, no caso, é que a Ana fala muitas vezes, tanto com aférese, retira sílabas no início, como também com síncope, retira sílabas ou letras no fim. Precisa evitar isso em contextos formais. Imagina que fosse falar para o senhor governador e dissesse mesmo tá. Quer dizer, depois de estarmos aqui, parece que se ele te abandonar ali, tem alguma razão. Sim, parece que não leva muito a sério. Quer dizer, fala-lhe com informalidade, e isso não é bom. Precisa corrigir isso. O segundo ponto é a maneira como pronuncia ações sociais. Eu penso que devia respeitar as letras nas palavras. Dizer mesmo sociais, não é? Ações. Fica melhor assim. As várias ações, as transformações e não as transformações. Sociais, como se o A do fim tivesse um acento agudo, não é? Sociais. Até nem fica bem dizer redes sociais. Imagine, redes sociais. Não lhe parece que até quem estava a ir para lá trava e tenta olhar para quem disse isso? Não é? Redes sociais. Eu estive a ir, sociais? Quem é? Acho que é melhor assim do que dizer mesmo só sociais. E aproveito para também lhe pedir, para não voltar a dizer devido. Se calhar em casa possa dizer isso, mas aqui assim onde estamos todos nós, e num concurso sério, devia dizer mesmo devido, e não devido. Que depois há uma confusão. Nós entendemos que é devido ao contexto. Senão podíamos ter entendido como forma do particípio do verbo dividir. Precisa abandonar isso para também facilitar a sua vida de comunicadora. Em terceiro lugar, quem de vós? Quando devia ter dito quem dentre vós. Quem de vós? Não, diga quem. Exatamente. Quarto, a nível do mundo. Não. Nós falamos assim, mas não é correto. Também às vezes falo assim, quando olho para os que estão a falar comigo, e entendo que se eu disser o que está correto, eles vão entender que eu estou errado. Então falo também a nível, porque o correto é ao nível, sempre. Nível é masculino, é sempre ao nível do mundo, ao nível local, ao nível provincial, é sempre ao nível, nunca a nível, com uma única, só com a preposição simples. Estamos, não é? Sim, nós temos esse erro, assim como também o outro, o mesmo. O mesmo não é pronome, é determinante. Significa que ele deve estar, deve estar antes de o mesmo homem, a mesma casa, e nunca eu me encontrei com o mesmo. Como assim com o mesmo? Não é pronome, é determinante. O pronome significa que ele substitui o nome. O determinante significa que ele especifica, não é? O nome, quer dizer, está antes do nome para lhe dar qualquer especificação, quer dizer, qualquer determinação. Então, é por aí. Perca de foco. Pronto, isto aqui é um erro básico, não é perca. Perca é forma do verbo que eu perca. Que tu percas, não é? Como forma quer dizer, como substantivo é perda. Perda de foco, perda de sono, perda de, e não perca. Perca é mesmo que eu perca, que tu percas, que ele perca, enfim. Em sexto, já trancou-se. Isso também já falou-se. Isso também já deu-se. Não. Quando temos um atrator, nós temos aqui o não, o nem, o já e outros. O mas não se deve conjugar, quer dizer, colocar o pronome em posição da ênclise ou enclítica. Assim, falou-se, deu-se. Não. Se tiver, por exemplo, um não, nunca diga não deu-se. Deve conjugar com próclise, quer dizer, onde o se desloca-se para antes do verbo. Não se fez, não é não fez-se.
não se trancou, não trancou-se. No caso aqui, sim, já se trancou e não é já trancou-se. Mas ultimamente, sobretudo, não lá no bairro onde nós vivemos, aqui mesmo no centro, as pessoas, não sei por que tipo de informações, tendem mesmo, ultimamente eu vi, parecia numa música da Bruna, Tatiana Bruna, farei-te feliz, parece música e tal. Eu farei-te feliz. A regra é simples, não é eu te farei ou eu far-te-ei. Para o futuro, em todo o futuro, não há ênclise. Há próclise ou mesóclise, que é no meio. Mas, enfim, e as pessoas como se imitam, então todas vão falando assim. Preciso evitar isso. Então, já trancou-se não. Não trancou-se não. Mas, portanto, precisam ler a regra também, tá bem? Ênclise, quer dizer, é a pronominalização. Ênclise, mesóclise, próclise. Vai estudar um bocadinho isso. Em sétimo é sejamos. Sejamos, não é? Sim, sejamos. O sejamos é que na qual. Eu sempre que ouço essas coisas, fico mesmo mal. Se houvesse hospital gramatical, possivelmente, devido à minha atenção, eu vivesse já no próprio hospital. Não é? Eu fosse um internado crônico, não saí mais de lá. Sim. Que na qual. Quer dizer, o que ou com a sua profissão em que, não é? E o qual, não é? No fundo, que pode aparecer como na qual e tal. São todos pronomes relativos. Você deve separar. Ou diga na festa em que estive, ou na festa na qual estive. Não deve dizer em que já é relativo, na qual. Quer dizer, é o mesmo tipo de falha. Sejamos, e enfim, quer dizer, são mais aquelas formas de falar que a gente aprendeu ouvindo dos outros, por uma certa moda. Eu já tentei entrar em reflexão, não é, para encontrar quem foi o primeiro a falar assim na televisão. Infelizmente, não consigo, parece que não há recursos. Quer dizer, geralmente procurar isso pelos canais de investigação, pelos motores de busca, significa que alguém já tenha publicado isso, mas nunca ninguém publicou. Não sei se querem dizer que nunca ninguém prestou atenção a isso. Também nunca cheguei a encontrar. Mas abandone essa maneira de falar, tá bem? Sejamos, assim mesmo, diga sejamos, mas corra depois para um lugar em que te repreendas em particular. Assim, no quarto de banho, diga, nunca diga isso no meio das pessoas.